En- Então, agora eu estou gravando, tá, gente? Então, essa sugestão de a gente conversar com vocês também no sentido de, no sentido de mostrar qual é a avaliação que profissionais do mercado financeiro fazem junto a gestores. O que nós, como selecionadores de fundos, buscamos saber que poderia ser um diferencial de um gestor ou de outro. A gente tenta fazer também, a gente vai, vamos ver, vamos experimentar, ver se funciona, mas acho que é isso, né? Então, vai ser uma dinâmica um pouco diferente, mas eu estou muito otimista, achando que vai funcionar bem. Tá? Podemos Não, e começar? assim, o que você acha interessante, à medida que o Felipe fala e quando eu for falar também, o que você achar que é importante mencionar e que de repente a gente não está mencionando, você fica à vontade e nos conduzir para onde você acha que é mais produtivo e valioso aí para todo mundo. Obrigada. E você vai ver que este grupo aqui, o nosso grupo, tem o orgulho de dizer assim, já é um grupo de pessoas muito próximas, muito amigas. Então, a gente fala de uma maneira muito à vontade. Tá? As pessoas perguntam, a gente troca ideia, é uma coisa bem informal. Mas depois também a gente vai disponibilizar este vídeo no YouTube. A gente manda para vocês, para ter o ok de vocês, e daí a gente disponibiliza a nossa conversa e fica no nosso canal do YouTube. Ok? Tá ótimo. Bom, vamos começar? Então vamos lá. Bom, então agora mais formalmente eu quero agradecer a Sara e o Felipe, da Dália Capital, por estarem compartilhando o tempo deles conosco, compartilhando seus conhecimentos e vão nos ajudar aqui. A gente vai ser falado durante a apresentação, eu tenho certeza, mas e a gente aqui, Sara, não levanta bandeira falando assim, tem que ter mulher. Mas, pelo que o Felipe estava contando da estrutura da Dália, eu acho que vocês que estão aí sócias da Dália estão contribuindo bastante. Contribuindo nos resultados, tá? Então, é um diferencial, tá me parecendo ser diferente. Eu acabei de sair de uma conversa falando sobre um fundo que investe em ações de empresas que têm mulheres no board, e a gente acredita muito nessa composição de várias cabeças. Então, quero especialmente agradecer a sua participação aqui. Não, um prazer. Obrigada. Bom, mas o Felipe pode falar, a mulher faz diferença, né, Felipe? Com todas nós sabemos aqui do grupo. E o José Eduardo sabe também. Sim. Mas vamos lá, qual que é de vocês? Tá, Sara, posso começar aqui então? Aí depois você continua? Ótimo, então. O Maria Helena, Zé Eduardo, pessoal, muito obrigado pela oportunidade para a gente estar aqui conversando com vocês, pelo convite para a Dália Capital, para a gente conversar e falar um pouco, né, do que a gente faz, um pouco do que são esse negócio, né, de fundos multimercados e tentar mostrar, né, que isso é uma coisa que não é tão complicado quanto parece, né? Então, a gente trouxe uma apresentação rápida aqui e a gente vai passar por alguns slides. Eu vou começar falando um pouco, né, sobre o que é um fundo multimercado, quais são as características e como isso funciona na prática, e depois a Sara fala um pouco melhor sobre a nossa estrutura, né, e sobre quais os tipos de fundos que a gente tem sob gestão. Então, eu só vou começar a nossa apresentação aqui. Então, a gente chamou essa apresentação, né, de Bolsa, Dólar ou Ouro, né, e que tal os três? Que acho que é um pouco dessa característica de fundos multimercados, né? Você não precisa escolher uma única classe de ativo, mas sim você pode ter, né, no único produto, uma combinação de ativos que são diferentes. Eu comecei trabalhando no mercado financeiro, mais ou menos um pouco mais de 20 anos
atrás. Eu comecei trabalhando que na época era Reding Grifo, que hoje virou Credit Suisse Reding Grifo. Eu trabalhava na parte da gestão de fundos, né? Então, que eu mais próximo da estrutura que é o hoje Fundo Verde. Depois de 5 anos lá, eu passei 12 anos trabalhando num banco americano, né, no Bank of America Merrill Lynch, onde eu conheci a Sara. A gente trabalhou por mais de 10 anos juntos lá. E aí, no final de 2017, achei que era hora de sair do banco. Eu já tinha completado um ciclo, eu tinha morado no exterior já, passei quase 4 anos pelo banco morando em Nova York. E aí foi quando a gente sentou, conversando com a Sara, a gente teve a ideia de montar uma gestora e daí nasceu a Dália Capital. Bom, para focar agora um pouco no tema, né, dessa nossa palestra, uma imagem que eu acho muito interessante, deixa eu tentar aqui, essa daqui, que é o corredor de cereais de um supermercado americano, né? Assim, por que isso? Quando a gente morava nos Estados Unidos, né, minha esposa e eu, a gente sempre ia fazer compras, né, no mercado, e ela sempre me falava que essa era a imagem que deixava ela que mais marcava ela, né, da economia americana, né? Porque como que você consegue ter tanta opção diferente para uma mesma coisa? E a nossa grande dificuldade era saber ou conseguir escolher qual era o melhor cereal para nossa necessidade, sendo que a gente praticamente não tinha muita ajuda, a gente não conhecia muita gente, e muitas vezes, né, a gente ia lá e escolhia a coisa que a gente mais conhecia, que era, sei lá, os sucrilhos, né, ou o equivalente ao cornflakes, os sucrilhos sem açúcar, sendo que tinha muitas outras opções disponíveis no mercado e muitas outras opções que poderiam ser muito mais interessantes ou melhores, né, para o que a gente queria ou para o nosso próprio gosto. E a gente acha, né, que esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, a gente tem no nosso dia a dia para muitas coisas diferentes. Desde, sei lá, quando a gente vai para a farmácia, né, tentar comprar um remédio, né, para dor de cabeça, poxa, sei lá, você tem desde Tilenol, Neosaldina, Dorflex, Novalgina, tem milhares de opções diferentes e sempre para uma pessoa, né, que não é tão acostumada a lidar com aquilo no dia a dia, existe uma dificuldade grande de escolha. Dentro do mercado financeiro é exatamente a mesma coisa, né? Então, muitas vezes, né, para uma pessoa que não tem tanta experiência, não trabalha com o mercado, às vezes quando a gente olha, né, qual que é a quantidade de opções de investimento, essa quantidade ela pode assustar. O Brasil hoje tem mais de 15 mil fundos de investimentos registrados na CVM. Na plataforma da XP tem mais de 400 fundos que qualquer um de nós aqui pode acessar e eventualmente aplicar. Se a gente for para a Bolsa, tem mais de 200 opções de ações diferentes que têm uma liquidez razoável, que são investíveis. Ah, não, você não quer Bolsa brasileira? Vamos para a Bolsa americana. Então, essas 200 ações viram mais de 5 mil. Então, a quantidade de opções diferentes, né, que existem dentro do mercado para a gente atual, para a gente comprar, é muito grande. E isso pode assustar, né, muita gente, porque para quem não está familiarizado, de repente, né, você tem que escolher entre uma opção, né? Poxa, eu quero um fundo de ações. Mas qual que é o tipo do fundo de ações? É um fundo que é um long only, que só compra ações? É um fundo que compra um pedaço da carteira, vende outro pedaço, que é um long short, um long bias? Ou é um fundo de câmbio? Mas câmbio é qual câmbio, né? É o dólar, é o euro, é o ien? Ah, não, vamos agora para commodities, né? Vamos comprar ouro, vamos comprar petróleo, vamos comprar cobre, vamos comprar açúcar e por aí vai, né? Então, acho que a grande beleza do fundo multimercado é que eu, né, até como cotista de fundos, cotistas da própria Dália, eu terceirizo, né, a decisão de investimento, a decisão de gestão por uma equipe especializada. E essa equipe especializada que acompanha e está focada nisso no dia a dia, todos os dias, vai tomar as decisões de quais são os melhores ativos, né, com os melhores investimentos para aquele momento e para o perfil de risco que aquele fundo está se propondo a fazer. Então, uma carteira de investimento de um fundo multimercado é normalmente uma carteira que envolve ativos diferentes, envolve mercados diferentes. E daí que vem, né, essa nomenclatura de fundos multimercados, que dentre as múltiplas, as várias opções diferentes que existem para investir, os gestores, né, as equipes, eles tentam escolher quais são as melhores composições de ativos para aquela carteira.
Bom, isso pode ficar um pouco diferente, difícil de imaginar na prática, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, né, um gráfico comparando, né, o desempenho de ativos diferentes e o desempenho de como que esse se compõe dentro de uma carteira, talvez fique mais fácil de entender. Esse gráfico, a linha cinza, mostra, né, qual que é a variação do dólar desde 2015 para cá. A linha amarela mostra qual que é a variação do Ibovespa para cá. A linha azul é um fundo que a gente chamou aqui de um fundo multimercado, que basicamente ele faz uma alocação, né, em alguns ativos diferentes, né, que tipo bolsa, dólar, títulos públicos, e essa alocação ela se mantém ao longo do tempo. O que vocês conseguem perceber aqui pelo gráfico é que o fundo multimercado ele consegue ter um retorno, né, ele conseguiu ter um retorno muito parecido, né, com os outros ativos, talvez até mais alto, mas com uma característica muito bacana, né, que ele tem uma oscilação que é muito menor. Ele tem uma que a gente chama de volatilidade, né? Ele não fica subindo, não fica caindo tanto assim ao longo do tempo. É como se a gente pegasse nessas linhas e desse uma suavizada. Por quê? Porque ele tem ativos, né, que se contrapõem. Então, vocês podem ver aqui, né, no começo de 2015, o dólar subindo muito até o final do ano, enquanto a bolsa estava caindo. Aí depois chega ali, né, no começo de 2016, aí que foi exatamente na época que a gente começou a ter os protestos aqui no Brasil, eventualmente isso levou ao impeachment, a China no mercado internacional estava acelerando bastante, a gente começou a ver um movimento inverso, que é o dólar começou a cair e as ações elas começaram a subir, de forma que o fundo multimercado ele tem uma performance que acaba sendo bastante consistente. Por que isso também é importante, né? Porque quando a gente faz investimentos individuais, isso às vezes, né, é um negócio que também é importante para o nosso próprio dia a dia, às vezes é muito difícil de a gente tomar decisões de investimento baseadas num único ativo. Porque muitas vezes existe aquele efeito de manada, né? Assim, sempre que eu brinco também, que é o efeito a fila da barraca de pastel na feira, né? Porque tem duas barracas de pastéis, uma que está mais cheia, uma que está mais vazia, assim, eu sempre vou na mais cheia. Assim, por quê? Porque eu tenho a percepção de que se tem mais gente comprando lá, aquele pastel é melhor que o outro. Muito embora eu nunca tenha testado outro, eu sempre vou na mais cheia. No mercado financeiro acontece a mesma coisa. De repente o dólar começa a subir demais, ou qualquer outro ativo começa a subir demais, dá vontade maluca de você falar, não, eu preciso comprar aquilo, eu preciso comprar o dólar. E da mesma forma, quando um ativo começa a cair demais, dá uma vontade maluca de vender. Você não sabe por quê, mas você quer vender porque está caindo. Sendo que muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, você deveria estar fazendo exatamente o oposto. Que é nesse movimento, né? Quando a bolsa caiu demais, você deveria estar comprando. Quando o dólar subiu demais, você deveria estar vendendo. Às vezes, quando a gente olha isso, né, dentro dos nossos próprios portfólios, é uma coisa que fica difícil de fazer. Quando a gente coloca isso, né, dentro de uma carteira que tem uma composição bacana de ativos, fica mais fácil de você fazer. A gente evita esses erros de julgamento que nós, seres humanos podemos fazer. Para resumir aqui, então, né, assim, quais são as vantagens que a gente vê dentro de fundos multimercados, né? Quando a gente investe em um fundo multimercado, a gente espera investir em uma carteira diversificada, que tem uma equipe qualificada, né, que toma conta do processo de decisão de investimento, então ela vai escolher quais são os melhores ativos, né, para acessar aquela carteira. Além disso, ao fazer através de fundos, a gente consegue ter um acesso muito mais fácil a diferentes mercados. Você não precisa se preocupar, se você quer fazer um investimento no exterior, você não precisa se preocupar em comprar dólar, porque o fundo já vai fazer isso por você. Você não precisa se preocupar se tem um dinheiro na conta corrente para comprar uma liquidação de bolsa. O fundo já vai fazer isso para você. E tem esse fator também, né, de evitar o efeito manada que eu acabei de discutir. Aí tem um outro ponto, né? Assim, como falei, né, tem vários fundos disponíveis no mercado, tem vários fundos multimercados de bons gestores disponíveis no mercado. E aí, como que é o jeito, né, que a gente pensa de o que vocês deveriam levar em consideração, quais são os critérios, né, para escolher esses fundos?
primeiro, olhar a equipe de gestão, quanto tempo esse time trabalha junto, o que eles fizeram, quais são os resultados que eles tiveram até agora. Segundo, qual que é o processo de investimento, como eles tomam decisão, se é um processo de decisão individual, se é um processo de decisão colegiado. Terceiro, quais são os ativos principais da carteira? A Sara vai comentar um pouco dos nossos fundos, mas, enfim, é importante ver se vocês se identificam, não, se vocês querem ter esse tipo de exposição que o fundo multimercado ele se propõe a fazer. E a última coisa é o nível de risco. Tem fundos que tomam, né, um risco que é muito elevado, tem fundos que tomam um risco que é muito baixo, e eu acho que é bastante importante, né, vocês terem uma adequação, né, do tipo de, desculpa, de risco que vocês querem correr dentro de cada carteira. E com isso eu passo agora para a Sara para falar um pouco da Dália. Então, vamos lá. O Felipe fez uma introdução rápida, mas eu vou repassar porque eu acho que é um ponto que é importante e que de fato faz a diferença, né? O business de gestão, ele é um business de pessoas. Então, as pessoas que estão na gestora, de fato, fazem a diferença no processo de investimento. Hoje, a Dália, na equipe de gestão, somos em 8 pessoas, sendo que das 8, 7 vieram do Bank of America Merrill Lynch. E lá a gente trabalhou juntos por pelo menos 10, 12 anos. Tem gente que estava lá há 16 anos, tinham pessoas que estavam lá há 20 anos, eu fiquei 10 anos, o Felipe ficou 12. Então, na média, esse grupo de 7 pessoas trabalhou junto por pelo menos 10 anos. E o porquê que isso é importante? Porque existe entre a gente um grau de liberdade, um grau de intimidade para discutir com bastante honestidade, que faz muita diferença num processo de investimento, numa discussão de investimento. Então não tem muito aquele mimimi, o Felipe está trazendo uma ideia, eu não vou combater essa ideia, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Não existe isso. Se ele trouxer uma ideia e eu achar que a gente precisa testar a convicção dele, a gente vai bater nele, porque a gente não está batendo no Felipe, a gente está batendo na ideia que o Felipe está trazendo. E a gente tem muita liberdade para fazer isso. Assim, de novo, assim, o Felipe viu meus filhos nascerem, todo mundo aqui viu, né, as famílias dessas 7 pessoas crescerem. Então, esse grau de intimidade, de amizade, de liberdade faz muita diferença na discussão e no processo de investimento. Então, quando a gente decidiu sair do banco, e eu e o Felipe foram os primeiros a sair, e a gente pensou na Dália, a gente primeiro pensou nas pessoas, né? Com quem a gente quer trabalhar pelos próximos 20, 30 anos. Quem são as pessoas com quem a gente se identifica, né? Como projeto de vida, filosofia de trabalho, e pessoas que tenham habilidades complementares. Não adianta a gente trazer pessoas igual a nós, a gente tem que trazer pessoas que sejam complementares à nossa habilidade, que é para a gente, num quebra-cabeça de investimento, a gente ter pessoas especializadas em cada pecinha. Então, a gente escolheu as pessoas com quem a gente queria trabalhar, e eu acho que o resultado, hoje, olhando para trás, eu acho que foi a decisão mais certa. Primeiro, pensar nas pessoas, e com esse grupo de pessoas, que produto, então, criar, que tipo de fundo, que tipo de estratégia criar, para você potencializar as habilidades dessas pessoas, explorar ao máximo as habilidades dessas pessoas. Então, quando a gente estava desenhando o Dália Total Return, que foi o nosso primeiro fundo, a gente desenhou esse fundo com muito carinho, assim, pensando na nossa necessidade, como pessoa comum, como chefe de família, como uma pessoa que quer se aposentar daqui a 20, 30 anos e ter uma vida tranquila. Então, que produto criar, né, para explorar a habilidade dessas pessoas? E teve uma frase do Zé Rocha, que é o nosso gestor, que foi muito bacana. Ele disse: o melhor fundo não é aquele que rende mais, é aquele que te dá tranquilidade, é aquele que sacode menos, é aquele que ao longo do tempo ele entrega uma rentabilidade consistente, é aquele que você consegue dormir.
né? A gente teve lá o circuit break aí nessa crise do coronavírus, 3, 4, ainda assim a gente ia para casa e dormia tranquilo. Porque a característica, como a gente confeccionou esse produto para atender uma necessidade nossa, e atender o nosso espírito, assim, a gente quer ganhar, mas sem susto. Então, o Dália Total Return, o que ele é na essência? Ele é um fundo multimercado, o foco dele é ações, grande parte dele é um corpo de ações de Brasil, mas a gente também pode fazer ações na América Latina, porque é a experiência que a gente trouxe do Bank of America, a gente cobriu empresas na América Latina por 20 anos, e em volta dessa bola de ações, a gente em volta coloca uma camada de outros ativos, que pode ser o dólar, pode ser o ouro, pode ser ativos no exterior, como bolsa americana, pode ser renda fixa. E o porquê disso? Porque você consegue explorar as oportunidades no mercado de bolsa, mas vamos lembrar que a gente está no Brasil, né? No Brasil, toda semana tem um evento, né? Ou a cada 6 meses tem uma tragédia, né? A gente teve Brumadinho, teve greve dos caminhoneiros, teve eleição no Brasil, teve a facada na eleição, teve a briga do Maia com o Bolsonaro, já teve a quase demissão do Guedes. Então, assim, é importante você atuar no fundo, né, comprando oportunidades de crescimento, comprando empresas que a gente acha que ao longo do tempo vão se valorizar, mas se preparando para o imprevisível, para o imponderável, a gente acha que faz sentido você ter uma camada de outros ativos, diversificando essa carteira e reduzindo o risco dessa carteira. Então, com esse produto, o que a gente se propôs a entregar para o nosso cotista? Quando a bolsa sobe, a gente participa da alta, e quando a bolsa cai, a gente pode não cair pelas proteções que a gente tem, ou a gente pode cair, mas cair menos, justamente por ter essa diversificação na nossa carteira. E uma coisa que é importante, assim, quando a gente fala dessa camada de outros ativos em volta da exposição à bolsa, não é com a intenção apenas de se proteger de algum evento negativo. Muitas vezes a gente compra o dólar porque a gente acha que o dólar vai subir. Mas ele também atua como um hedge, como uma proteção. Muitas vezes a gente compra a renda fixa não com medo do que vem à frente, mas porque a gente vê uma simetria, a gente vê que o mercado está precificando errado a renda fixa, então a gente atua também nesse direcional. Onde ele está? Eu vou só pedir para alguém fechar WhatsApp. o microfone. Vocês têm alguém com o microfone aberto? Pronto? Foi. Então, eu acho que é importante também dar um pouco dessa explicação, porque senão parece que, poxa, a pessoa que não sabe muito para onde o mundo vai, compra um pouco de tudo e fica ali. Não, a gente compra boa parte das vezes a gente compra esses outros ativos acreditando na valorização desses ativos, mas eles também podem atuar como uma proteção, como uma defesa em momentos de volatilidade, em momentos de incerteza. Então, Sara, Oi. Oi, só para ajudar, eu sinto muita falta do presencial, né? Porque nas presenciais eu estaria olhando para as mulheres, estaria sentada do seu lado. Como a gente quer aprender, e daí aqui nessa telinha aqui a gente está vendo macro, global. Não, põe lá de volta, pelo amor de Deus, cadê a tela? Cadê essa? Desculpa, achei que você queria olhar as pessoas. Não, eu queria ver exatamente a telinha. Assim, se uma das minhas mulheres entra aqui, ai meu Deus do céu! Então, como educação em termos de conhecimento de mercado, esquece da Dália quando você puder, depois que você terminar a sua coisa, e vou aproveitar essa deixa para você explicar um pouquinho mais da maneira mais singela possível o que é macro global, o que é micro assimétrico, já que está aí, né, o que cada um desses conceitos significa. Tá ótimo. Felipe, eu vou falando, qualquer coisa você adiciona, interrompe, me corrige.
Mas vamos explicar como é que é o nosso processo de investimento, porque é muito na linha que o Felipe falou no início, né? É igual aquela prateleira dos cereais no supermercado americano. Tem 1000 opções de ativos no Brasil e no mundo. Como é que a gente faz, então, para selecionar? A gente combina exatamente uma análise macro com uma análise micro. Então, é como se fosse um grande funil, né? A gente começa, não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu botar para trás. A gente começa analisando o macro global, então a gente estuda o que está acontecendo nas grandes economias do mundo, que é o que de fato acaba determinando os preços aqui em mercados emergentes e no mercado do Brasil, é que acontece com as grandes economias, como China e Estados Unidos. Então a gente foca muito nessa análise macro global, a gente vê o que está acontecendo na China, o que está acontecendo com os Estados Unidos, o que dentro dessa tese, né, que a gente conclui o que está acontecendo no grande mundo. O que isso significa? O que tem de implicações para a América Latina? O que isso tem de implicações para o mercado brasileiro? Tudo isso que está acontecendo no mundo e também no macro do Brasil, político do Brasil, a gente conclui que esses setores serão beneficiados e esses setores podem sofrer um pouco. Então, a gente meio que faz aí um panorama dos setores que podem se beneficiar ou não dentro desse cenário todo macro global e macro Brasil. Aí, dentro desses setores, a gente começa a analisar as empresas. Poxa, se a gente conclui que o setor de commodities é um setor que vai performar bem, por quê? Porque a China vai estimular a sua economia, a China vai voltar a crescer, e a China, para crescer, ela investe muito em infraestrutura. Então, commodities, né? Vai ser um material, vai ser um ativo que os chineses vão comprar muito, então os preços vão subir. Poxa, vale a pena atuar na Vale do Rio Doce? Vale a pena ir no setor de siderurgia? Vale a pena, ou então no papel e celulose? Aí a gente começa um trabalho de diligência, de estudos, de investigação nas empresas que podem se beneficiar desse cenário. E aí, aí a gente chega, por exemplo, o Felipe, que é o especialista em commodities, que cobre aí o setor há mais de 20 anos, conclui que, poxa, eu acho que o cenário macro global é muito favorável para o setor de commodities. Eu acho que dentro do setor de commodities, a Vale é a empresa que está mais bem posicionada, ela está com muito dinheiro em caixa, ela não tem dívida, ela está pagando bons dividendos e o preço do minério vai subir. Então, vamos discutir Vale. Ele vai no nosso comitê de investimentos e ele apresenta a tese dele de Vale. E a gente, os outros 7 da equipe de gestão, o nosso trabalho é testar o Felipe. Felipe, e se acontecer isso na China? Tem a eleição do Trump ou não, né, nos Estados Unidos. O que isso pode acontecer com o dólar? O que pode acontecer com a China nesse trade war? A gente vai estressando os cenários macro, vai testando os cenários de câmbio, porque a Vale é uma exportadora, então o valor do dólar é importante nessa hora. E aí a gente entra na discussão micro, se a empresa está bem preparada, se não está, como está a dívida, qual é o risco. A primeira pergunta que a gente faz é onde a gente pode perder dinheiro comprando Vale. E aí a gente bate no Felipe ali por 1, 2, 3 horas, o tempo que a gente achar suficiente. E aí, vamos lá, a gente achou que o Felipe fez a lição de casa completa, a gente gostou da ideia, vamos comprar. Aí a segunda parte do processo de investimentos é qual o tamanho da posição que a gente vai comprar em Vale. A gente vai colocar 5% do fundo na Vale, a gente vai comprar 10% do dinheiro do fundo na Vale. Então, e a decisão ela é colegiada, né? Assim, todas as pessoas da gestão têm que estar de acordo com essa decisão de compra. Se tiver ali algum desconforto, uma das pessoas da gestão falar, eu não estou muito confortável com essa sua visão de China, ou eu não estou muito confortável com essa visão de dólar, o que a gente faz, a gente compra uma posição pequena do fundo e vamos acompanhando. Aumentou a convicção de que o dólar vai ficar forte, ou aumentou a convicção de que a China vai estimular muito a economia, a gente aumenta a posição, a gente compra um pouco mais de Vale.
Então, isso, assim, vocês me façam perguntas, por favor, se eu avancei muito, mas, assim, tudo é uma análise macro da empresa, a gente leva isso a comitê, discute, e aí a decisão final é compramos e que tamanho de posição teremos, né? Faltou alguma coisa, Felipe? Não, acho que é só de uma forma geral, né, Sara? O macro global nada mais né, tudo que não é relacionado àquele ativo que a gente está olhando. Né? Assim, são todos os fatores externos, principalmente econômicos e políticos, que a gente não se prende, né, somente ao que está acontecendo aqui no Brasil, mas a gente entende que os fatores que são mais relevantes são os fatores externos, né? Principalmente o que acontece nos Estados Unidos, na China e na Europa, que são os eventos que realmente impactam os mercados. Quando a gente fala de micro assimétrico, o micro é no ativo que a gente vai comprar. Então, seja um ativo, né, de uma ação de uma empresa, seja num título de renda fixa, seja numa dívida da empresa, seja que quer seja numa commodity, o micro é aquilo que é o específico do investimento em si, que a gente vai analisar. Então, a gente combina essas duas coisas. Tudo que está por volta daquele ativo, que a gente chama, né, do macro global, que não é relacionado à empresa. No exemplo da Sara, o que acontece com a China, a Vale não tem controle nenhum. Certo? O que acontece na China é por fatores econômicos e políticos de lá. Isso que é a parte macro. A parte micro é o específico da Vale. O que a Vale está fazendo em termos de crescimento? O que a Vale está fazendo em termos de ESG? Reparação de Brumadinho, controle de custos, como que está o endividamento dela. Então, são sempre essas duas coisas que a gente está olhando. O que acontece, né, nos eventos que são fora do controle daqueles ativos que a gente analisa e a gente analisa os ativos em si. Então, quando a gente olha, né, no nosso processo de investimento, a gente está sempre combinando essas duas coisas, como se a gente sempre carregasse, né, essas duas análises em paralelo. Só aqui, pronto, ser liberado. Eu acho que também é legal comentar, não é, o fato do multimercado ter a possibilidade de vender também determinadas posições ou fazer algumas incursões em teses que, em princípio, podem ser opostas àquilo que tradicionalmente a gente vê. Não é? Quer dizer, a habilidade do fundo multimercado poder vender, ou seja, apostar contra aquilo que não gosta, não é? Quer dizer, da mesma forma como vocês olham, têm o comitê e gostam de determinados temas, existe a possibilidade rara, que não é disponível, digamos assim, ao investidor comum, né? Essa possibilidade de ganhar também quando existe um tema que não é positivo, um tema que tem essa possibilidade de fazer com que exista um ganho se houver a queda, e, ao mesmo tempo, da associação dessas diversas visões em uma composição bastante ampla, que vai fazer com que, no final do dia, o fundo tenha a condição de mitigar a volatilidade, de fazer com que esse risco todo que se corre esteja minimizado pelo fato de existir toda uma composição, toda uma articulação entre si que vai fazer com que o produto possa ser positivo, independente das condições do mercado como um todo ou dos cenários, mesmo os cenários mais complicados que a gente vive na economia, né? Exatamente, acho que você trouxe um ponto que é super interessante, Eduardo, assim, né? Só voltando num exemplo prático, né? Assim, se dentro dessa nossa análise macro, né, que a Sara colocou, a gente chegasse a uma conclusão que a gente acredita que as taxas de juros no Brasil elas vão continuar baixas por muito tempo, Aí, acho que o próximo passo dado que a gente tem, né, uma tese macro que é muito forte, quais são os melhores ativos, em quais são os melhores mercados que a gente pode atuar. Então, a gente começa a analisar, poxa, se os juros vão ficar muito baixos, a gente pode atuar diretamente no mercado de juros,
a gente pode comprar um título público, a gente pode comprar uma NTNB. Se os juros eles podem ficar baixos, a gente acredita que a Bolsa vai ser beneficiada. Dentro da Bolsa, os setores, por exemplo, né, de energia elétrica, de construção civil, eles vão ser os mais bem beneficiados, os mais beneficiados. E a gente vai olhando, né, dentro de diversos setores e mercados diferentes, quais são aqueles que mais se beneficiam dessa tese. Mas aí a Sara, no meio da discussão, vira e fala assim, poxa, mas e se a gente estiver errado? O que acontece? Aí a gente tem que parar e olhar e falar assim, putz, bom ponto, né? Porque todas essas posições, elas são baseadas nessa tese, mas essa tese pode estar furada por algum motivo XYZ. Se essa tese estiver furada, qual que é a forma como que a gente atua? Putz, a gente pode ir lá e comprar dólar também. Então a gente começa a fazer essa composição de ativo de forma que a gente acredite, né, que a gente chega num portfólio que é um portfólio ideal, que a gente tem, né, assim, se a gente estiver certo na tese, os ativos que a gente comprou, eles vão subindo, e se a gente estiver errado, né, o ativo que a gente escolheu para proteger a nossa carteira, ele vai se valorizar, ou evitando com que a gente perca dinheiro aqui, ou reduzindo bastante as nossas perdas. Então é muito dessa forma, né, como o fundo multimercado pensa. O fundo multimercado, quando ele olha um ativo, ele não olha um ativo só para comprar. Ele pode comprar ou vender. Ele pode apostar na alta de preço daquele ativo ou na queda de preço daquele ativo. Então, muitas vezes, né, a gente se vê, alguém entra, pega uma discussão no meio, a gente está discutindo, sei lá, Petrobras. E aí, às vezes, eu fico olhando e falando, mas espera aí, a gente está discutindo que é para comprar ou é para vender? Porque a gente tem sempre essas duas opções, né? Nunca... necessariamente, né, a gente tem que comprar ações da Petrobras. A gente pode vender ações da Petrobras. Quando a gente vende, a gente se beneficia da queda de preço dessas ações. E uma outra coisa que é importante também, né, que é a diferença de um fundo de ações e de um fundo multimercado como o nosso. Num fundo puro de ações, por exemplo, né, se você acredita que o dólar vai subir, o dólar vai ficar forte, um fundo de ações tradicional, como é que ele vai fazer? Ele vai comprar uma ação de uma empresa exportadora. Fala assim, bom, o dólar vai ficar mais forte, essa empresa vai ganhar mais dinheiro, então vamos comprar ações da Vale, da Suzano, da Embraer, empresas que exportam. A gente, num fundo multimercado, a gente também pode comprar essas ações, mas se a gente acha que o dólar vai subir, a gente talvez nem compre Vale, ou Suzano, ou Embraer, a gente simplesmente compra o dólar, né? Essa eu acho que de novo, soa repetitivo, mas acho que é a beleza de um fundo multimercado. Você não precisa ir na segunda derivada da aposta de que o dólar vai subir. Se você acha que o dólar vai subir, vamos comprar logo o dólar. Mas se a gente acha que além do dólar também é bom, faz sentido comprar Vale, porque a China vai crescer, a gente vai lá e também pode comprar Vale. Muitas vezes, quando a gente acredita, fundo de ações puro também, o juro vai cair de 15 para 4. Normalmente, um analista fundamentalista, o que ele vai pensar? Poxa, se o juro vai cair de 15 para 4, então vamos comprar ações de empresas endividadas, porque essas empresas vão pagar menos juros, né, menos despesas financeiras, o lucro vai subir. A gente, num fundo multimercado, a gente também pode se beneficiar disso comprando ações de empresas que têm muita dívida, mas a gente também pode comprar um título público e se aproveitar, então, da queda da taxa de juros. Então, a nossa diferença em relação ao fundo puro de ações, um fundo puro de bolsa é essa. O fundo de bolsa, ele simplesmente compra ações das empresas que vão se beneficiar, né, pelo cenário macro. E a gente pode também comprar essas ações, mas a gente pode ir além. A gente pode comprar diretamente esses ativos que a gente acha que vão se valorizar, seja o dólar, seja a queda dos juros, o que a gente achar que vai acontecer no cenário macro. E isso, por natureza, acaba gerando uma diversificação que, ao longo do tempo, traz uma menor volatilidade aquele fundo, né? Porque são várias pecinhas que se encaixam, como se fosse de fato um quebra-cabeça. A gente tem uma posição em bolsa, mas a gente também tem o dólar, porque a gente acredita que o dólar vai subir. Mas se o dólar subir, ele também nos ajuda a proteger essas outras ações aqui. A gente também tem a renda fixa, a gente também tem commodities. Então, assim, é um processo de decisão
ele é integrado, né? A gente pensa nessa composição de ativos de maneira integrada, as coisas se conversam, elas têm uma razão de existir, e aí você vai juntando essas pecinhas e cria, então, essa carteira diversificada. Só para acho que uma coisa que talvez tenha ficado claro aqui, eu só queria reforçar, né, que tipicamente no fundo multimercado, essa questão, né, da análise do cenário econômico, o cenário político, ela é muito importante, porque a gente acaba olhando mercados que são diferentes. A gente não está única e exclusivamente olhando o mercado de ações, a gente não está única e exclusivamente olhando o mercado de juros, a gente está olhando para todos os mercados. E para fazer isso, na nossa visão, uma peça fundamental é a gente começar, né, desse funil que a Sara falou. Casas, né, de fundos multimercados tipicamente começam, né, tendo essa análise mais macro, que é um pedaço bastante importante do processo de investimento. Eu acho que fica claro aqui a sofisticação do fundo multimercado vis-à-vis os outros, né? Quer dizer, o fundo multimercado, ele tem à disposição uma série de alternativas para conseguir o objetivo principal, que é fornecer o maior retorno possível com o menor risco associado. Eu acho que isso, se a gente puder transmitir para todo mundo que está aqui participando alguma mensagem, eu acho que isso é o mais importante que tem. Quer dizer, nesse momento que a gente tem juros extremamente baixos, quando a gente vai procurar saídas ou alternativas de investimento que possam otimizar o retorno pelo risco, a gente vê que os multimercados assumem uma função primordial. Quer dizer, quando a gente vê as alocações, hoje o que a gente diz assim, olha, para a gente buscar retorno, a gente necessariamente precisa associar risco. A grande maioria das pessoas, e mesmo os profissionais de mercado, não tem condições de avaliar qual é o risco ótimo a ser associado ao maior retorno possível. Então, todo mundo diz, olha, vamos para as ações porque as ações vão dar mais. Mas, ok, as ações vão dar mais, mas qual é o risco das ações no Brasil contra, por exemplo, qual é o risco das ações nos Estados Unidos? Então, quando você tem um fundo de ações brasileiro, ações brasileiras, você fica limitado às ações do Brasil. Então, você tem ali a possibilidade simplesmente de fornecer o maior retorno possível dentro desse universo. Quando a gente pensa no fundo multimercado, a gente está vendo uma infinidade de oportunidades, e não só oportunidades de compra, mas oportunidades de composição de portfólio. Né? Então, a Dália tem mostrado para nós, essa foi uma satisfação quando a gente pôde contar com a Sara e com o Felipe aqui, porque eles têm mostrado que navegar esses mares bastante bravios que a gente tem navegado tem sido difícil, mas eles têm conseguido muito sucesso em avaliar o risco que se associa a cada um dos investimentos e, mais do que isso, fazer com que a composição, como disse a Sara, do quebra-cabeça seja feita de forma a dar consistência. Então, hoje que a gente tem esse ambiente de juros baixos e devem ainda continuar, saber de bons gestores multimercados, conhecer gente que possa entregar um retorno que seja ajustado ao risco é algo difícil. Então, a gente vai ver vários multimercados, até porque a legislação brasileira faz com que o multimercado seja quase que uma vala comum. Então, eu não sei onde encaixar esse negócio, joga lá no multimercado. Então, você tem lá ações nos Estados Unidos, então põe lá no multimercado. Você tem aqui alguma coisa, bota lá no multimercado. Então, quando você vai ver o menu de investimentos em multimercados, você tem lá um saco de gatos, você tem uma série de opções que são totalmente discrepantes. Então, nisso, a gente tem que ter muito critério e talvez o fundo multimercado seja dos mais difíceis da gente poder avaliar,
porque a gente precisa, dentro dessa sofisticação toda, entender o que cada um dos gestores está fazendo e ver aquilo que eles estão devolvendo de retorno para o risco. Então, eu acho que é importante, né, a gente esclarecer bem aqui para todo mundo qual é a função do multimercado e justamente a infinidade de peças que tem esse quebra-cabeça e como elas podem se contrapor para chegar no resultado final que seja ajustado ao risco, né? Eu acho que é uma coisa importante também, é como você falou, né? Você vai na prateleira de multimercados, tem uma infinidade de produtos. Eu acho que é importante, é muito comum no Brasil, o fundo multimercado tradicional, ele faz muita renda fixa e pouca renda variável. É a maioria dos multimercados. A gente, por exemplo, é o inverso. A gente é um multimercado que faz muita bolsa e faz renda fixa. Então, quando a pessoa estiver ali olhando na prateleira e falar, olha, eu admiro o gestor esse, eu admiro o gestor aquele, quando você for olhar o fundo, né, que esse gestor toca, um fundo multimercado, é olhar qual que é o mandato dele, né? Que isso tem que ser claro. Olha, o mandato desse fundo multimercado é ter 50% de exposição em bolsa e 50% de exposição à renda fixa, ou 20, 70, 70, 20. Cada produto tem o seu mandato. Então, é importante ver qual é o tipo de produto que se adequa mais ao seu perfil. A gente é um fundo multimercado com muito mais foco em bolsa e menos foco em renda fixa. E vão ter fundos multimercados que é o oposto a nós, né? Mas isso é por definição, por filosofia de investimento, por mandato de estratégia, né? Tem uma pergunta aqui, bem ao estilo Women Invest, porque a pessoa pergunta, eu sempre falo isso, que as mulheres, eu tenho que te falar, já falei para o Felipe já ouviu essa história eu contando. É assim, Sara, o homem, quando vai fazer uma pergunta, e por isso que a nossa plateia é sempre só de mulher, o homem, quando vai fazer pergunta, em vez de fazer pergunta, ele conta o que ele sabe, ele se exibe. A mulher, ela sempre parte do princípio que o que ela vai perguntar é burro. Então, ela vai lá, ela começa pedindo desculpas. Olha aqui, ó. Posso fazer uma pergunta? Acho que pode ser burra. Não é, calma aí. É Eu não porque... estou falando que é você, boba. Ele falou, Mas eu tô falando. Se entregou, agora se entregou. É porque eu já trabalhei na FED, eu fico com vergonha de fazer pergunta. Ué, por isso. Mas eu não ia contar que era você, poxa. Não, mas estamos dando exemplo. Mas é sempre assim. Vem aquela, olha, eu não sei se é relevante, não sei o que e tal. Então, assim, mas isso não é long and short? A pergunta dela é essa, tá? Sim, então isso que você estava falando não era long and short. Sim, o long and short nada mais é, né? Você casar duas posições. Então, você tem uma posição comprada e uma posição vendida, né? A posição comprada é chamada de posição long, a posição vendida é uma chamada de uma posição short. O long short, ele pode acontecer dentro de um fundo multimercado. A gente pode ter dentro da nossa própria estratégia um pedaço do nosso fundo com uma estratégia long and short. E normalmente, quando a gente chama long and short, são operações que são mais casadas, né? Eu acho que a ação por exemplo, da Vale vai melhor do que a ação da Petrobras. Então, eu vou comprar a Vale, eu vou vender a ação da Petrobras. Eu faço uma operação casada. Tem fundos que só fazem isso. Tem fundos que são chamados fundos de long short. O que significa os fundos de long short? Exatamente isso, né, Carolina? Que você compra uma posição de uma ação específica que você acha que vai subir e você vende uma posição de uma ação que você acha que vai subir, que vai cair, ou que eventualmente cai menos do que aquela outra posição. Então, tipicamente, né, fundos que têm uma posição short, eles têm uma volatilidade que é menor, porque eles não tomam um risco muito direcional do mercado, né? Assim, o mercado pode subir, ele pode ficar parado, o mercado pode cair, ele pode subir. Então, ele tem um nível de risco que tipicamente é menor do que um fundo de ações. Mas o long short é um nome bonito para uma estratégia. No multimercado, existe um limite, assim, para um percentual? Ou não existe? Para ter long short?
Não, essa acho que é uma coisa que a Sara falou que é muito importante a gente sempre prestar atenção, né? O multimercado, até como o Zé colocou, assim, você não sabe definir um fundo, você classifica ali como multimercado, né? Então, o multimercado, pode ser qualquer coisa. E muitas vezes, né, quando a gente olha os mandatos, o que o regulamento de um fundo permite o fundo fazer, o regulamento é super, super amplo. Então, ele não limita, você tem que ter X% de uma estratégia de long short, você tem que ter X% de uma estratégia de moedas, ou por aí vai. Isso é muito mais determinado, né, pelo estilo de gestão que a Sara colocou e pelo nível de risco que a gente quer colocar no fundo, né? Assim, poxa, se a gente acha, né, que o fundo, a gente está correndo um risco demais, a gente tem uma posição comprada em bolsa, a gente acha que o risco está muito alto, a gente pode começar a vender a nossa posição de bolsa, ou a gente pode começar a vender outras ações e aumentar essa estratégia long and short, que de uma certa forma a gente reduz o risco direcional do fundo. Mas o multimercado, assim, os mandatos eles são super, super amplos, assim, eles são quase que uma página em branco e você, dentro do regulamento, você se especifica alguns limites. Tem investidores, né, tem clientes de investidores institucionais, por exemplo, que eles exigem restrições de mandatos para determinados ativos. Você pode ter no máximo X% de crédito privado, você pode ter no máximo X% em ações, máximo X% em moedas. Mas, tirando isso, os mandatos de fundos multimercados eles são super, super amplos. Obrigada. Posso fazer uma pergunta da Dália especificamente, Maria Helena? Claro. Claro que você pode. Tá, eu queria saber se o Dália Total Return, o Advisory, qual que é o master dele? O master dele é o Dália Total Return. Master Dália Total Return. É o master que chama Dália Total Return. Agora eu esqueci, me fugiu o nome. Porque ele não vai ter no site de vocês a cota, né? Não vai aparecer a cota diária dele, né? Só vai aparecer... Não, mas você entra na CVM, vou te falar como é que a gente faz sem perguntar para o gestor. Você entra na CVM e olha vai nesse fundo. Não é o regulamento, olha a carteira dele. A carteira. Pela carteira da olha na carteira, ele vai contar em que fundo que ele está investido. É que o nosso site é tão interessante, Maria Helena, que a Carolina quer entrar lá todos os dias, né? Então, brincadeira. Mas eu recebo a carta já mensal e tem como eu receber a cota diária ou é impossível isso? Tem sim. Se você puder me fazer um favor, Carolina, manda um e-mail para contato@Dália e pede a cota diária que a gente manda as cotas. Tá? Mas se você quiser olhar, o fundo que é similar ao Dália Total Return Advisory é o Dália Total Return FICFIN. A cota do FICFIN está no site todos os dias. Eu acho que a do Master não está. Eu acho que está a cota do Dália Total Return FICFIN. Mas é o mesmo, né? Porque o Advisory ele foi feito especificamente para XP, é isso? Isso. Foi um pedido da XP para eles terem um veículo próprio de investir, assim como outros investidores têm, né? O Itaú tem um veículo próprio, o Bradesco tem um veículo próprio, outros fundos têm veículos próprios, a XP tem um veículo próprio de investimento, né, nos nossos fundos, né? Mas Maria Helena, só acho que uma pergunta aqui, assim, as pessoas conhecem o conceito do Master e dos feeders ou não? Eu ia falar isso agora, quer dizer, a gente sempre fala, mas eu vou aproveitar essa deixa, tá? A gente já falou em palestra, falou naquela... Não, mas eu vou falar depois o Felipe completa, tá? Porque eu vou falar de uma maneira genérica. O que os gestores fazem, em geral, eles fazem a gestão de um fundo, tá? É um fundão lá, e lá que eles fazem a compra de papel, venda e tudo mais. Daí tem as várias casas que querem distribuir. Então, cada casa vai montar o seu produto. O que esse produto vai fazer? Vai comprar aquele fundo. Vai investir em cotas daquele. Por isso que ele chama Master, e por isso que sempre fala o feeder, por quê? Porque ele se alimenta deste fundo principal. Então, a XP quer vender a Dália na plataforma deles. O que a XP faz? Ela vai lá, monta o feeder dela e compra cotas do Dália Master. O Itaú quer fazer isso, a Guide, o BTG,
Por que é importante isso? Porque daí não importa a plataforma através da qual você está investindo naquele produto geral. Então, não é que a Dália administra 15 fundos diferentes daquela estratégia. Ela administra um fundo, e daí, se você entrar na CVM, eu sempre gosto de explicar que existe a CVM, porque não é difícil. Vai lá, fundos, você põe o nome do fundo que você quer ver e está lá, carteira. Você vai olhar, ela conta direitinho no que ele está investido. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer e é muito bom. Lá tem todas as informações. Então, se o site da Dália, tenho certeza, conhecendo o Felipe, que é muito completo, mas fica uma dica para as gestoras em geral. Você vai lá no site da gestora, não tem a informação que você quer, vá na CVM, que a CVM vai ter tudo lá. Acho que vale explicar também por que muitas vezes é feito esse feeder para cada uma das instituições, porque isso para o gestor é muito interessante, porque quem tem que passar pela parte burocrática de conhecer o cliente é a instituição que está distribuindo, e, ao mesmo tempo, ele consegue democratizar o investimento, porque, geralmente, os masters são para volumes maiores e os feeders aceitam volumes menores, o que faz com que os investidores tenham acesso. Então, tem algumas vantagens operacionais aí que é bom para os dois lados. E tem mais uma coisa que é importante. Também como comentário geral, tá? Se você investe no fundo Dália ou qualquer fundo via XP e falou assim, agora eu vou migrar a minha conta da XP para o BTG. Me corrija se eu estiver errada, Felipe. Você tem que resgatar deste fundo e investir via o outro banco, tá? Então, você vai continuar. A hora que você sair de um e entrar no outro, você está investindo no mesmo produto, só a maneira que você está fazendo isso. Está sendo, sim, discutido uma coisa chamada portabilidade, onde você pode falar assim, eu estou aqui neste distribuidor, ou nesta plataforma, e agora eu quero ir para a próxima. Mas essa é uma diferença grande, hoje em dia, no mercado, é uma coisa importante. Você saber que se você está lá, é o mesmo risco, mas tenha o fundo em todas essas plataformas. Se você quiser migrar de uma plataforma para outra, você tem que resgatar o seu investimento e aplicar de novo. Os fundos de previdência também é a mesma coisa? Previdência é outra coisa, portabilidade, a Previdência já tem a portabilidade, é uma outra história, que eu tô me limitando ao fundos. A Previdência tem a sua regra própria e ela tem a portabilidade, então, mas assim, daí é um outro sistema. Mas de uma maneira geral, você está numa plataforma, você quer sair, ou está num banco, você quer sair de lá e ir para outro, tem que fazer isso. Por mais que você tenha exatamente o mesmo produto no outro banco. A portabilidade da Previdência é muito mais para efeitos de garantia do prazo, da contagem do prazo que você tem eventualmente no sistema regressivo, do que propriamente nos fundos, porque se a outra plataforma não tiver o fundo que você tiver, você vai carregar a estrutura, que vai contar o tempo, mas o investimento lá dentro vai ter que ser mudado. Não, mas é porque, por exemplo, a Dália também tem fundo de previdência, não tem? E quando você... estrutura. Isso, mas aí um fundo de previdência é diferente de você aplicar, tipo, de abrir uma conta de previdência num banco qualquer, não é? Porque você vai ficar restrita aos bancos que têm acesso à Dália na plataforma da Previdência. Se você quiser mudar para outro banco e a Dália não tiver assinado o contrato de distribuição daquele fundo, você não pode. Mas a Previdência em si tem a característica da portabilidade. Sim. Os fundos de investimentos não tem. Fundos de investimentos que a gente chama de 555, ou seja, não tem. Acho que na prática, né, uma diferença importante é a incidência da tributação, né? No fundo de previdência, você tem a portabilidade e você tem a opção, né, de sair de uma aplicação de um fundo e migrar para outro. Na hora que você faz isso, você não existe a incidência do imposto, né? O imposto da previdência existe quando você resgata, né? Você tira a aplicação da previdência e coloca na sua conta corrente, por exemplo, e não quando você migra de uma aplicação para outra.
Esse exemplo que a gente estava falando, né, de uma portabilidade de fundos, se você consegue, né, ter um bom fundo de previdência, mas se duas instituições oferecem o mesmo fundo, você consegue botar de um lugar para outro. Mas se tem, né, como eles colocaram, o XP tem um fundo da XP, o BTG tem um fundo do BTG, você não consegue fazer essa portabilidade. Você tem que resgatar, eventualmente isso incorre, né, no pagamento de impostos, pegar o dinheiro e reaplicar no outro fundo. Eu acho que essas são diferenças que são importantes também de mencionar. Ok. Bom, vocês querem seguir? Como é que estava lá? A gente desviou. Vocês querem? Tem mais apresentação para seguir? Ou a Não, gente... era isso mesmo. A gente está aqui à disposição para as perguntas, Maria Helena. Uhum. Tá. Acho que é isso que eu vou fazer, a coberta da portabilidade. Vamos lá. Agora, senhor consultor, eu queria tentar replicar um pouquinho daquelas perguntas da conversa que a gente teve com o Felipe, em termos, ele já falou de decisão colegiada. Quais são os outros pontos que a gente que seria importante perguntar para ele? Não, eu acho que essa parte da decisão colegiada é muito fundamental. Quer dizer, como a Sara disse, né? É interessante porque os modelos que a gente vê fora do Brasil são modelos cada vez mais, digamos assim, incisivos de desafio da tese de investimentos. Né? Quer dizer, então, muito bem, você fez isso tudo direitinho, você me convenceu. Mas se o mundo mudasse, se as coisas de uma hora para outra virarem, como é que a gente se protege, como é que a gente toma as decisões, qual é a velocidade que a gente tem, não é? Então, para isso, então, é importante, eu acho que essa decisão colegiada, quer dizer, esse fato de vocês não só se darem bem, terem bom relacionamento, mas se respeitar bastante do ponto de vista profissional. Eu acho que isso é fundamental, porque todo mundo vai avaliar e vai saber, e eu tive a sorte de conhecer quase todo mundo lá na Merrill Lynch também. Eu sei que é gente que se respeita, que trabalha, que tem uma experiência muito grande e que associam, ao contrário do que acontece com a maioria dos gestores aqui no Brasil, uma experiência muito grande com relação aos ativos offshore, né? Quer dizer, isso é fundamental. Você não decide que vai fazer investimentos offshore do dia para a noite e diz, olha, agora eu vou começar a olhar para fora para fazer isso. Então, acho que seria interessante também se vocês se pudessem comentar a experiência internacional, quer dizer, o fato do Felipe e da Sara terem morado fora, terem trabalhado num banco que era efetivamente uma das maiores dos maiores recursos do mercado americano e do mundo como um todo. Quer dizer, como isso contribuiu para a bagagem e para a cultura deles, tanto no aspecto de conhecimento como também no aspecto do profissionalismo das defesas, né? E uma coisa, Felipe, antes que a gente estava escapando do nosso tema, a gente já tem 1 hora de reunião aqui e a gente tem um tema importante, então a gente quer saber a visão de vocês. Exatamente. Ouro, dólar ou bolsa? Como é que a gente faz? Que situação é? Então, fala menos do que o José Eduardo pediu. Vamos, antes que a gente comece a perder a audiência, fala disso, fala do título da nossa conversa. E aí, o que vocês estão pensando? Bom, deixa eu começar aqui, a Sara vai me complementando, então, pode ser, Sara? Claro. Na verdade, isso está respondido, né? Bolsa, dólar ou ouro, a gente acha que tem que comprar os três. A gente tem uma tese forte aqui, né, de que... Mas tem que contar por quê. Isso, eu vou falar agora. A bolsa aqui no Brasil, bolsas de uma forma geral, mas no Brasil especificamente, elas vão se beneficiar muito dessa história da taxa de juros muito baixa, né? E dos estímulos grandes que os governos eles estão dando, né? Tem um aspecto muito interessante acontecendo nessa pandemia toda, né? Que está ficando muito evidente que as empresas que são listadas na bolsa, elas não são um reflexo perfeito da economia dos seus países, né? As empresas listadas na bolsa, infelizmente, elas são as maiores e melhores empresas dos seus respectivos setores, né? E elas estão ganhando mercado.
elas têm os melhores gestores, têm os melhores pontos de venda, têm acesso ao capital mais barato. Então, a gente tem visto, né, Sara, pelo resultado das empresas que vem reportando, né, o segundo, terceiro trimestre, que essas empresas elas estão indo muito, muito bem. Então, mesmo com o cenário adverso que a gente está tendo na economia, né? Então, a gente combina isso, né? Assim, as empresas indo bem, os lucros das empresas vindo bem, taxas de juros muito baixas, as bolsas de uma forma geral, a bolsa aqui também deveria subir. A questão do dólar, eu acho que é uma questão que é um pouco mais interessante e sem querer me alongar muito, né? Mas o que aconteceu aqui no Brasil é um movimento muito interessante, né? Que o Brasil passou por um ciclo muito longo, talvez um ciclo de 30 anos, da social-democracia, que a política econômica era essencialmente uma só. O governo gastava mais do que podia. Se o governo gasta mais do que pode, a sua inflação é muito alta, a taxa de juros é muito alta e a moeda, de uma forma geral, o real, né, fica muito apreciado, o dólar fica muito baixo. Na hora que acaba o dinheiro no Brasil, que foi o que aconteceu em 2016, essa política econômica ela tem que ser reformulada. Aí o governo passa a gastar menos, a inflação ela cai, a taxa de juros vem para baixo e a moeda ela fica mais depreciada. Então, pelo lado do Brasil, a gente acha que o real ele tem motivo sim para ele ficar mais depreciado, o dólar ficar mais alto. Quando a gente olha para o outro lado, né, o lado do dólar, a gente acredita que tem fatores que deveriam fazer com que o dólar ele continue se fortalecendo ou se valorizando, né, ao longo dos próximos vários anos. Eu não vou contar tudo aqui, mas a gente tem uma tese que chama Pax Americana, né? Tem vídeo da Sara falando da Pax Americana, tem vídeo do José Rocha falando da Pax Americana, mas essencialmente o que isso quer dizer é que os fatores que fizeram, né, com que os Estados Unidos se tornassem uma superpotência ao longo dos últimos 50 anos, que são relacionados a tendências de longuíssimo prazo, né, como geografia, demografia, tecnologia, instituições, eles devem fazer com que os Estados Unidos continuem sendo uma das grandes superpotências do mundo nas próximas décadas. Moeda segue economias que crescem mais. Se os Estados Unidos vai crescer mais, o dólar deveria continuar se valorizando. E aí, então, para terminar aqui só a parte do ouro, o ouro é um metal que é escasso também, né? Então, com essa enxurrada de dinheiro nas economias, a gente acredita que os ativos reais, bolsas, imóveis e commodities, metais, ouro, deveriam se valorizar. Tem duas coisas que são interessantes para o ouro, né? As pessoas, de uma forma geral, menos a Sara, né? Que a Sara está sempre vestindo os brincos de ouro, anéis e tudo mais, mas as pessoas, de uma forma geral, os investidores, têm pouco ouro na carteira. Os fundos de pensão americanos, por exemplo, fundos de pensão americanos, eles têm mais ou menos 0,35% da carteira deles em ouro. 0,35%. Se eles dobrassem essa alocação, né, de 0,35 para 0,7, essa variação já seria suficiente para comprar todas as mineradoras de ouro do mundo ou todos os índices de ouro do mundo, né? Então é muita coisa. O potencial, né, de alta do ouro é muito, muito grande por conta disso. E aí, Zé Eduardo, não sei se você sabia dessa daí, né? Que o ouro, como eu falei, é um negócio escasso. Mas se você pegar, né, todo o ouro que foi produzido no mundo, né, da história da humanidade, desde os astecas até agora, todo esse ouro ele cabe em 2 piscinas olímpicas. Parece pouco, né? Então, a gente acha que a tendência do ouro é de subir. Então, o resumo da história, né, do tema da palestra, a gente acha que tem que comprar bolsa, a gente acha que tem que comprar dólar, e a gente acha que tem que comprar ouro. Essa talvez seja, né, uma das teses principais que a gente tem dentro dos fundos da DARA. Eu acho que eu conheço uma boa parte das pessoas que têm esse ouro todo. Tá certo? Porque eu já vi muito desse ouro passeando por aí. Agora, nunca cheguei a pensar em colocar tudo numa piscina olímpica, mas de qualquer forma. É isso, né? Esse ouro é um negócio que é escasso, né? Não é Ouro não dá para imprimir, assim, né? Igual não, dinheiro. Ouro não imprime, sem dúvida. Mas dá para comprar ETF, né? Que aí você não precisa nem carregar. Então, dá para você fazer aí alguma coisa assim. Mas interessante, muito interessante isso, Felipe. É muito interessante. Sara, não sei se você
quer tocar um pouco nos pontos do Zé Eduardo, lá da história do processo de decisão, de experiências do time? Então, aqui, desculpa só também para você encaminhar, Sara. Estão perguntando aqui hoje qual seria a alocação do fundo em temas macro, assim, tipo quanto tem disposição em dólar, quanto tem ações locais, ações internacionais, mais ou menos assim, para dar só um apanhado geral daquilo que é a alocação do fundo hoje. Hoje a gente tem mais ou menos uns 45%, 50% de exposição em bolsa no Brasil. A gente tem mais ou menos uns 20% de exposição em bolsas no exterior. A gente tem uns 10% em títulos públicos no Brasil, principalmente em NTNB. A gente tem uma posição de uns 20% comprado em dólar. E aí a gente tem também uns de 5 a 10% comprado em alguns metais, né, como ouro e cobre. E aí quando a gente compõe tudo isso, né, a gente mede o risco da nossa carteira com beta, né, alguns desses fatores são positivos, outros são negativos, a gente chega num beta aí próximo a 60%. O que isso significa é que em condições normais, né, a gente deveria ter uma performance que é mais ou menos de 60% da variação do Ibovespa baseado nessa carteira que a gente tem. Uhum. Bom, ótimo, muito bom. E eu vi que enquanto o Felipe falava, alguém perguntou sobre o cobre, e eu acho que é interessante falar também que dentro desse pedaço do quebra-cabeça, né, que é commodities, metais, a gente mais gosta do ouro e do cobre. E até, assim, voltando um pouquinho atrás, assim, quando a gente pensou no dólar e pensou por que o dólar estruturalmente seria uma moeda forte no mundo, a gente foi estudar história. A gente fez aulas, todo o time aqui, aula de história americana, de história do mundo, que era para, de fato, entender assim, a essência, a natureza das bases, né, da economia americana. E quando veio o coronavírus, a gente também, obviamente, era completamente novo, a gente não sabia do que se tratava e todo mundo sentou para estudar o que era aquilo, o que poderia ser aquilo. E nesses estudos, a gente se deparou com cobre. Assim, 3 razões do porquê a gente gosta do cobre. 2 delas não tem nada a ver com o corona, tá? A primeira delas, na verdade, é a própria China. Né? A gente tem 2 grandes eventos na China adiante. Né? Em 2021 é aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. E em 2022, de forma lá com pompas e todo o protocolo, o Xi, que hoje é o líder chinês, ele seria reconduzido novamente ao governo. Então, se você tem esses 2 grandes eventos políticos à frente e você é um líder popular, o que você faz um ano antes? Você estimula. Você quer ver a tua economia bombando, você quer ver o povo empregado, você quer ver o povo feliz, a popularidade em alta. Então, por isso que a gente acredita que a China ela já vem estimulando e vai acelerar esses estímulos. E todo esse estímulo da economia vem através de gastos em infraestrutura. E o cobre é um metal muito utilizado. Então, a gente comprou cobre mirando esse aquecimento da economia chinesa. A segunda razão do porquê a gente gosta do cobre é muito nessa tendência mundial de energia limpa ou de energias mais eficientes, a tal da eletrificação, né? Carros elétricos, energias renováveis, outros tipos de energia. E o cobre, ele é um condutor de energia. Então, quando a gente vê a Tesla, né, lançando o carro elétrico, quando a gente vê a Volkswagen, quando a gente vê as grandes montadoras investindo nisso, a gente vê que a demanda pelo cobre vai subir. Então, é oferta e demanda, o preço também deve ser impulsionado por essa tendência global de eletrificação. E a terceira razão do porquê a gente gosta do cobre, e aí a gente descobriu estudando o coronavírus, o cobre ele tem uma característica antimicrobiana, antiviral. Né? Nenhum ser vivo sobrevive em contato com o cobre por mais de 2, 3 horas. Isso até, assim, a gente estava até conversando, a gente quando estava na Merrill Lynch, a gente viajava muito para fora, né? E a gente ia muito para o Chile, e eu nunca tinha reparado, o Felipe que me fez relembrar. O aeroporto no Chile, toda a parte interna dele, ali a área onde você tem mais fluxo de passageiros, ela tem muito revestimento em cobre.
A Infraero hoje está fazendo investimento nos aeroportos no Brasil, colocando mais estruturas de cobre nos aeroportos para diminuir, né, o índice de disseminação do vírus, de contaminação do coronavírus. Então, o cobre tem essa característica de salvar vidas, né, nessa pandemia. Então, a gente vendo, né, esse tipo de característica, de novo, a gente acredita que vai haver uma demanda crescente por esse metal e que os preços vão continuar subindo. Então, assim, é bacana porque parece também que esse trabalho de análise de investimento, análise de empresas, é muito aquela análise de ficar ali no Excel, lendo relatórios de empresas, mas você descobre muita coisa lendo outras coisas, né? E se provocando sobre outros temas. Então, o bacana do time também acaba sendo isso. É um time bem eclético, né? Que lê coisas bastante distintas e a gente acaba se deparando com teses muito bacanas. Então, hoje o cobre e o ouro são aí 2 grandes metais que a gente tem na nossa carteira e a gente está bem satisfeito com essa performance. Uhum. E esse é o trabalho que a gente faz, né? De novo, como o Felipe falou, em vez da pessoa, né? Falar, eu vou comprar um pouco de bolsa, vou comprar um pouco de dólar, vou comprar um pouco de ouro, a gente faz isso pelo cotista, né? A gente estuda todos esses ativos, compõe ele nesse quebra-cabeça e de forma simples o investidor acaba tendo acesso a todos esses multiativos que a gente atua. E aí o ponto era da decisão colegiada, né? De vocês conhecerem internacionalmente, estarem a par disso tudo, porque hoje você pode lançar mão disso até pelo próprio DNA do time e não precisa ficar contratando ninguém ou ficar mudando a cultura que já existe. Então, isso eu acho que é o ponto diferencial nessa área. Assim, claramente, acho que todo mundo ter trabalhado no Bank of America é um diferencial, assim, porque quando a gente ia visitar os investidores, né, porque, assim, até para explicar para as pessoas, quando a gente estava no banco, nosso trabalho era analisar as empresas na América Latina e a gente visitava os investidores lá fora com as recomendações. Olha, eu acho que no Brasil você tem que comprar esse setor, essa empresa, eu acho que no Chile o momento está mais favorável para esse setor, para essa empresa. A gente recomendava aos investidores estrangeiros o que comprar e o que vender nos diferentes países da América Latina. Só que quando a gente ia visitar esse investidor estrangeiro, ele está olhando o mundo, né? E ele fala, pô, mas você acha que então o setor elétrico no Chile é interessante? Porque eu estava vendo o setor elétrico na Europa, ele está mais atrativo. Eu estou vendo que na Ásia, então a gente era até forçado a olhar um pouco do mundo como um todo, porque o investidor ele estava olhando para as diferentes oportunidades geográficas, né? Então, para ele julgar se o Brasil era interessante, ele também tinha uma visão de Ásia, de Europa, de Estados Unidos e de outros países na América Latina. Então, a gente acabava sendo até forçado a ter essa visão mais globalizada dos setores e das empresas para ajudar o investidor a tomar essa decisão de onde era melhor ele alocar o dinheiro do fundo dele em todas as geografias que ele estava olhando. E assim, o Bank of America tinha um time de analistas no mundo inteiro, né? Especialistas em todos os setores, em todos os continentes. Então a gente trocava muita ideia, a gente conversava muito, discutia prós e contras. Então era muito bacana, assim, porque como você falou, está um pouco no nosso DNA, está sempre atento no que está acontecendo no mundo, assim, e o fato é que a precificação dos ativos no Brasil, seja a moeda, seja a bolsa, ou seja a taxa de juros, ela é muito influenciada pelo que acontece nas grandes economias, né? Então agora o próximo evento aí grande no mundo é a própria eleição americana. A gente está aqui no Brasil, a gente pode sacudir um pouco por conta desse processo lá, porque é a maior economia do mundo, é a economia mais dinâmica do mundo. Então, esse evento, mesmo sendo lá, acaba, né, determinando o preço de ativos aqui também. Legal, ótimo, muito bom. Muito bom. Bom, 1h30 quase conversando, então eu quero agradecer muito. O que você falou, Felipe, que tem da Sara e do Rocha falando, depois eu queria que você me passasse, ou a Sara me passa, por favor,
Sim. Eu tenho muito interesse e daí passar isso. Eu acho que a grande mensagem aqui é o seguinte: eu sou uma grande defensora do conceito de utilizar gestores, utilizar profissionais para fazerem o trabalho de investimento, né? Não é só alocação, é falar, eu vou comprar ouro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu acho que hoje a gente teve uma grande oportunidade de ouvir um pessoal que começou faz 2 anos, 2 ou 3, Felipe? Fazer 3, Quase 3, 3. eu lembro que eu conversei com o Felipe no final de um ano, 3 anos, né? E a gente, normalmente, quando recomenda um fundo, a gente fala assim, tem que olhar o histórico do fundo, tem que ver o que eles fizeram, né? É legal, porque a Dália está fazendo um baita de um trabalho, está pegando uma crise, né? Que isso. Então, é isso, na hora de escolher fundos, a gente tem que entender qual é a categoria na qual ele se encaixa. Então, a gente vai fazer alocação, tem que entender renda fixa, renda variável, multimercado e tudo mais. E daí tem uma outra, daí decidiu que tipo de multimercado, que tipo de renda fixa, daí tem que conhecer os gestores. Então, eu agradeço muito vocês darem a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho da cabeça de gestores como vocês. Tá? Foi muito bom mesmo. Muito legal, quer dizer, teve a introdução falando do produto, da classe de ativos e depois dando não só a estratégia, o processo de investimentos, mas a visão de vocês. Acho que foi bastante amplo, Bem foi completo, bem completo, foi bem legal. Então, muito obrigada e parabéns. Bom. Não, obrigada pelo convite, agradeço aí em nome da Dália, do time todo, a oportunidade de falar com vocês, a gente é super disponível, a gente tem o nosso site, o nosso Instagram também, que a gente é bastante ativo ali com as nossas cartas, com as nossas mensagens, sempre que tem assim um grande evento no mercado, a gente acaba comentando no nosso Instagram qual é a nossa visão, o que a gente está fazendo por conta desse evento, então a gente tenta sempre ter essa transparência com os nossos investidores ou futuros investidores, com a comunidade em geral, né? Acho que é importante a gente ajudar nesse processo de educação financeira o tempo todo. E estamos de portas abertas. Quem quiser também nos visitar quando tudo voltar ao normal, são sempre muito bem-vindas. Não vemos na hora. Você sabe que a nossa história é através de encontros presenciais, não é, Maria Aparecida e todas? Isso. Então, vai voltar este momento, vai voltar. Isso que eu queria... Mas é só isso que eu queria falar. Eu só espero que esse nosso encontro online não elimine um eventual convite para um próximo encontro presencial. Então, de maneira alguma, de maneira alguma. Aguardar ansiosamente para isso. Legal, com certeza. Prazer, vai ser um prazer. Muito obrigada, vai ser um grande prazer. Tá bom? E para vocês, participantes, como sempre, muito obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.